Gente, boa noite. Estamos aqui na quinta e última live do Cinema em Movimento, aqui pelo estado de Alagoas, né? Que é esse projeto da MPC Filmes, que é uma produtora de cinema nacional. E esse projeto conta com patrocínio da Petrobras, Ministério da Cultura, Governo Federal, e tem como intuito democratizar o acesso ao cinema e também promover discussões de importância para toda a sociedade, porque todos os filmes que são discutidos, eles têm relação com temas dos direitos humanos. Hoje nós vamos discutir sobre o curta-metragem Vozes Negras e estamos aqui com a professora Mônica Santos, convidada como debatedora. Eu vou falar um pouquinho do currículo da professora para vocês. A professora possui doutorado em Serviço Social pela UFAL, possui mestrado em Educação Brasileira também pela UFAL e especialização em Educação Infantil. É graduada em Pedagogia, professora da UFAL Campus Sertão e coordenadora do Núcleo de Estudos, Extensão e Pesquisas sobre Diversidade e Educação no Sertão Alagoano, NUDES, e é coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Gênero, Igualdade e Reprodução Social, o GENI. Obrigado. Oi, boa noite. Eu fui tentar nos ver aqui pelo computador de interferência. Eu vou tirar aqui, ficar só em uma tela, para não atrapalhar. Então é isso, obrigada, né, pelo convite. Que bom que nós estamos já na nossa segunda parceria, né? Espero que em 2025 a gente possa dar continuidade a esse processo de realização conjunta, né, de atividades de extensão, que é algo que eu gosto muito de fazer. E sobre esse projeto, né, que eu acho muito interessante, esse que você vem desenvolvendo, eu acompanhei algumas lives, então achei a proposta muito interessante, um pouco parecida com a proposta que a gente desenvolve lá no Sertão, né? Com a diferença de que no Sertão nós assistimos juntos Sim. os filmes, os documentários, e em seguida fazemos o debate, né? Nesse seu projeto, as pessoas assistem em casa ou assistem depois, né? Também pode Isso. ser, É, não é nesse possível. das lives. Também tem as presenciais, como a gente fez a parceria. Aham, isso. Então, tá valendo, de todas as formas, né? Tá valendo. O importante é que a gente possa levar um conteúdo de qualidade para o público, né? E que possa estar debatendo essas temáticas, né? Temáticas de direitos humanos, gênero, raça, classe, entre outras, inclusão, né? Enfim. Sobre o documentário em específico, né, Vozes Negras, eu achei ele muito interessante, porque ele traz elementos da atualidade, mas também, né, elementos históricos. Ele dialoga muito bem, né, com essa relação entre o passado, né, os fatos ocorridos no passado, já que ele traz muito material de arquivo histórico, mas também dialoga, né, com a contemporaneidade. Então, ele é muito interessante nesse aspecto. E ele traz, né, essas mulheres poderosas, né, que são a Sueli Carneiro, a Jurema da Silva e a Edna Holland. Então, mulheres que estiveram lá, né, no centro dos acontecimentos e que permanecem na atuação, né, e que deram continuidade àquele movimento iniciado naquele momento retratado pelo Vozes Negras. Essas mulheres, elas nos convidam, né, tanto as mulheres que idealizaram o Vozes Negras, quanto as mulheres que são entrevistadas no documentário, elas nos convidam a essa reflexão, né, uma reflexão mais profunda sobre essa relação entre o movimento negro e o silenciamento das vozes, seja o silenciamento das vozes
dos homens negros em relação aos movimentos sociais, seja o silenciamento das vozes das mulheres negras em relação ao próprio movimento negro, né? Então, essa reflexão, ela é muito pertinente, né? Muito relevante, sobretudo para os dias atuais, em que ainda nos enfrentamos, né, com essa questão da invisibilização. E aí eu gostaria agora de falar um pouco, resgatar um pouco, né, a discussão de fundo de que trata o documentário Vozes Negras, né? Esse ano em particular, né, em junho, o MNU, que é um dos panos de fundo do documentário Vozes Negras, completou 46 anos, né, de sua fundação. E o documentário inicia com aquele ato de criação, né, do MNU, em 1978, lá nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo. E o importante é que, quando a gente fala desse marco cronológico, né, 18 de junho de 1978, da criação do MNU, é importante porque é basilar você ter essa noção de quando os fatos ocorreram. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode cair na cilada, na armadilha, de achar que o movimento negro surge apenas em 1978, né? Já havia toda uma história de luta, né, dos negros, desde os quilombos, né, e em 1978 há essa unificação, né, desses grupos que já atuavam, né. Então, o MNU ele vai ser a síntese dessas lutas que já existiam, desses grupos que já atuavam. Alguns deles, muitos deles, na verdade, atuavam na clandestinidade, né? Até porque o momento histórico era de uma ditadura militar, né? Então, aquele ato de fundação do MNU em função do assassinato pela polícia, né? Um tema muito atual, porque nós estamos ainda hoje, nos dias atuais, nos deparando, né, com essa violência policial, principalmente em São Paulo, né? Mas São Paulo não é o único local onde isso acontece. Então, lá em 1978, quando Robson Silveira da Luz é assassinado pela polícia, né, por uma ação insignificante, e ele é torturado como um criminoso que estivesse em uma ação armada, em uma luta armada, em uma guerrilha, né, então, uma medida desproporcional. Então, tanto lá no passado como atualmente, a polícia ainda age de forma desproporcional, né, quando vai reprimir a população negra. Então, aquele ato que dá início ao MNU, né, que o Vozes Negras traz como pano de fundo para a discussão central, ele marca, como eu falei, né, essa unificação das lutas, né, dos grupos de resistência, né, da população negra. Mas ele não né, não caiamos nessa armadilha, repito, ele não a gênese, né? A gênese da luta, ela é anterior, né? Então, ali é quando ela eclode, quando ela vem à tona, né? De forma mais clara. E aí, com Cida Bento, né, a gente passa a refletir que essa ação do MNU é também uma resposta não apenas ao racismo, à violência policial, à tortura que existia naquele período, mas também uma resposta às organizações sindicais que secundarizavam as lutas dos movimentos sociais quando se tratava da questão racial, né? Então, é importante a gente trazer à tona essa questão, que as lutas sociais,
principalmente as lutas sindicais naquele período, silenciavam as vozes negras. Então, as pautas das pessoas negras não faziam parte das bandeiras de luta, né, dos principais movimentos sociais da época. E aí, o Vozes Negras, né, ao trazer esse pano de fundo, né, que é a criação do MNU, está, na verdade, nos levando à reflexão sobre esse silenciamento dessas vozes, né, das pessoas negras, e suas pautas, e suas bandeiras, e suas questões específicas, que estavam ou secundarizadas, ou simplesmente nem entravam, nem fazia parte, né, da ordem do dia das ações, né, pautadas nas lutas sociais da época, né? O foco ou era a luta contra a ditadura, ou era a luta contra a exploração, né, da jornada de trabalho, mas as questões específicas que acometiam a população negra, isso não era relevante, não era visto como relevante na época. Então, esse pano de fundo do Vozes Negras é fundamental, né, para a gente entender, né, como essas vozes negras elas tiveram que se sobrepor, inclusive, né, às questões postas por aqueles que deveriam ser companheiros de luta, né? Mas esse não é o único pano de fundo do documentário, né? Existem outros, né? Um outro pano de fundo muito importante que a gente pode destacar desse documentário, além do surgimento do MNU, é a Lélia Gonzalez, né? A ativista Lélia Gonzalez. As três entrevistadas, elas são unânimes, né, ao nos informar que elas beberam dessa fonte, elas se inspiraram, né, em Lélia Gonzalez para se constituir como ativistas, como militantes, né. A Jurema da Silva, inclusive, né, ela disse, que história é essa de racismo? E existe racismo? É coisa dos Estados Unidos, vocês estão querendo importar algo que não é nosso, né? Então, ela só vai se dar conta de que o Brasil é racista, sim, né? De que nós temos, né, desde lá até os dias atuais, né? Desde antes, no caso, até os tempos em que ela vivia essas contradições, então ela vai se dar conta que a sociedade brasileira, além de racista, ela invisibilizava esse racismo. Ela não apenas era racista e permanece sendo, né, segue sendo, como ela, né, transformava esse racismo em algo inexistente. Conseguia a façanha, né, até hoje há quem siga nessa linha de pensamento, né, de que o racismo não existe. Né? Ora, como ele não existe? Se existem pessoas racistas, né? Então, isso já foi constatado por Florestan Fernandes em sua pesquisa. Isso já foi reforçado, né, corroborado por Kabengele Munanga em suas pesquisas. Eu também, na minha pesquisa de mestrado sobre as cotas, verifiquei isso. Né? As pessoas são unânimes ao dizer que existe racismo no Brasil e que existem pessoas racistas. Mas quando você pergunta, você é racista? As pessoas dizem, não, eu não sou racista. Então, o racismo está no outro. O racismo está nos Estados Unidos, não está no Brasil. Está em outro lugar, está em outras pessoas, não está em mim, não está no meu país. Né? Então, desde lá até os dias atuais, essa ideia de que o racismo não existe. Então, a sociedade é racista, sim. E embora exista toda uma construção social para nos fazer assimilar, internalizar a ideia de que ele não existe, né, a realidade concreta nos prova o contrário. São os corpos negros que estão morrendo, né? São os corpos negros que estão aí sucumbindo em função desse racismo, desse legado da escravidão. Então, é muito interessante perceber como Jurema acorda,
né? Como ela consegue tirar o véu, né, dos olhos e enxergar não apenas que o Brasil é racista, mas que ele também é sexista e que isso tem um peso muito maior quando se trata da mulher negra. E aí ela se joga, né, ainda mais forte na militância, né, a partir dessa inspiração da filósofa Lélia Gonzalez. O mesmo se dá em relação a Sueli Carneiro, né? Ela, até no livro recente dela, que ela publicou em um curso que ela deu para o SESC, ela reafirmou isso, né? Ela diz lá no documentário Vozes Negras, e recentemente ela reafirmou, ela bebeu nessa fonte, né? Ela só pode ser a Sueli Carneiro, que é hoje, porque ela se inspirou em Lélia Gonzalez, né? Ela atuou junto com Lélia Gonzalez. E o mesmo, né, se dá em relação a Edna Holland. E a Edna é interessante, né? Porque ela vai dizer que ela, né, em um ônibus, quando o ônibus é barrado e tem estudantes negros, né, ela, junto com as pessoas do ônibus onde ela estava, né, todas essas pessoas ficaram com medo, não do contexto, não da situação, não da polícia, mas das pessoas negras que estavam no outro ônibus. E só depois caiu a ficha dela. Mas eu também sou negra, né? Então, muitas pessoas, essa questão da autoafirmação, né, identitária, muitas pessoas só se descobrem negras depois, muitas vezes quando, né, são confrontadas com a realidade, quando estão diante, né, de algo assim, né, dessa magnitude, né? E o mesmo aconteceu comigo, né? Eu nasci negra, né? Só que uma mulher preta. Mas eu só me descobri negra muito tempo depois, né? Porque essa tomada de consciência, a gente não nasce com essa tomada de consciência. A gente não nasce sabendo que é negro, que é branco, até porque isso é irrelevante. Se a sociedade não fosse racista, seria irrelevante, né? Tá, sou negra, sou branca, sou azul, sou amarela, seria irrelevante se a sociedade não fosse racista, né? Mas exatamente porque é racista é que é importante que a gente se afirme. Exatamente porque é racista é que é necessário, né, tomar consciência da sua identidade. E exatamente porque a sociedade é estruturalmente racista que as pessoas negras, né, são levadas a pensar que elas são tudo menos negras, né? Porque elas são criadas de forma a negar, né, a sua identidade, a não se autoafirmar, né? Então, eu cresci, inclusive, ouvindo de parentes, né, que eu não era negra, que eu não podia dizer que era negra. E eu só me dei conta disso na vida adulta, né? Eu fui perceber, ora, eu sou negra sim. Então, quando eu vejo a fala da Edna Holland no documentário, eu me reconheço, né, nela, porque eu vivi um processo semelhante, né, inclusive, reproduzir esse racismo, né? Se nós vivemos em uma sociedade racista, então racistas nós somos, não por escolha, né? Não sou racista por opção, né? Eu não acordo e digo, hoje eu vou ser racista, né? Nós apenas reproduzimos socialmente aquilo que nós internalizamos desde que nascemos, né? Nós vivemos em uma sociedade que nos bombardeia o tempo inteiro, né, com essas informações de que o negro não tem papel social, de que não há um lugar social para a população negra, um lugar social de relevância, que tudo que é associado, né, ao negro é algo que é ruim, que não presta. Então, de tanto ouvir isso, óbvio, né, você reproduz, né? Então, esse processo de tomada de posicionamento é fundamental, né? E o Vozes Negras nos convida a mais essa reflexão, né? A várias. Essa é uma delas, de que é importante a gente se enxergar, né? E não apenas se enxergar, mas
fazer valer a nossa voz. Então, essas vozes negras não são apenas as vozes negras daquelas pessoas da década de 70, ou as vozes negras dessas militantes que aparecem, né, no documentário, mas são também as nossas vozes enquanto pessoas negras. Então, é muito interessante, né, perceber esse processo, como elas vão se descobrindo, né, cada uma delas, como elas vão enxergando a sociedade tal como ela é, e mais que isso, né, porque você pode simplesmente se enxergar, se autoafirmar e não querer se envolver, não militar, não ser uma ativista, né, mas elas vão para o enfrentamento, né, cada uma no seu espaço, né? A Jurema foi para o enfrentamento no campo da política partidária, como congressista, né? Começou como vereadora, depois deputada. A Sueli Carneiro na academia, né? Na gestão pública, e também como a Edna Holland, né? As que fundaram o Fala Preta, o G10, enfim, institutos que dão essa sustentação para que outras pessoas, assim como elas, possam seguir, né, trilhar esse caminho de autoafirmação, de pertencimento, né, com a sua cultura, né, com a cultura afro-brasileira, e de descobertas, né, mas também de denúncia, né, mas também de ativismo, mas também de continuidade dessa luta que segue, né. E aí, é importante falar dessa Lélia Gonzalez, né, que influenciou tantas pessoas, né. Lélia Gonzalez, que já era, né, já tinha uma abordagem interseccional, antes do termo interseccionalidade ser criado, né. A abordagem dela já era nessa perspectiva. Ela tratava, né, de categorias como gênero, raça, classe, dependência, né, capitalismo dependente, naquele momento, né, porque é fácil falar isso hoje, né, é tranquilo você, né, pelo contrário, é até um pecado, se você se diz, né, pesquisador da área e você trata só de uma questão e deixa de outras, né, até tem algo errado aí, é até complicado. Mas fazer esse tipo de abordagem naquele período, né, no período de ditadura militar, você trazer à tona a questão do imperialismo, do capitalismo dependente, né, de uma militância afro-ameríndia, nossa, isso lá atrás é um marco. Não à toa que ela foi referência para tantas, né? Tantas mulheres se inspiraram nela, não apenas mulheres, né? Mulheres, homens, tantos ativistas, né? Tantos militantes seguiram, né? Porque ela foi um marco, né? Ela trazia as questões econômicas, as questões políticas, mas sem perder de vista, né? Então, ela trazia todas essas pautas gerais que estavam em voga, né? Na época, que eram as grandes bandeiras do período, mas ela não perdia de vista a questão do sexismo, ela não perdia de vista a questão de raça, né? Então, ela denunciava essas questões específicas que ninguém falava, né? Não é que nunca existiu, sempre existiram essas questões, mas ninguém abordava, né? Então, ela traz essa problematização de bandeiras, de categorias sociais que estavam escanteadas, estavam secundarizadas, né? E a Lélia Gonzalez, ela combatia o imperialismo, né? Hoje, há ainda quem defenda o imperialismo, né? Ainda há quem defenda no meio acadêmico, né? A gente está vendo aí, o mundo está à beira de uma terceira guerra mundial, né? Com os conflitos Rússia-Ucrânia, Israel-Palestina, agora a Síria, né? Um país que está à beira do desaparecimento, né? Enfim, tantos conflitos, mas ainda há intelectuais, né? Que conseguem defender o imperialismo, né? Eu gostaria de entender a partir
né? É claro, né? A gente até entende, a gente até sabe, né? Porque eles partem de uma perspectiva que é diferente da nossa. Eles partem de uma perspectiva da branquitude, eles partem de uma perspectiva do poder, né? Do capital, que não é o nosso caso. Mas Lélia Gonzalez fazia esse enfrentamento lá atrás, né? Então, isso é fundamental, né, para a gente discutir essas questões nos dias de hoje. E aí, Lélia Gonzalez também problematizava os chamados papéis sociais pré-determinados para as mulheres negras, né? E ela traz à tona a necessidade de um feminismo negro. Ao problematizar esses chamados papéis sociais, né? E ela ajudou, ela foi uma potência na defesa das empregadas domésticas, né? Em sua época. E ao fazer isso, o que é que ela está fazendo na realidade, né? Ela está exercitando, né? Isso que o feminismo negro, né, encampou muito depois. E aí, junto com Angela Davis, a gente entende, né, que mulher, enquanto categoria social, tem um potencial revolucionário, porque a mulher, sobretudo a mulher negra, ela está na base da sociedade. Então, enquanto categoria, como grupo social organizado, quando ela se movimenta, movimenta todas as estruturas sociais, né? Não é que toda mulher negra movimenta estruturas sociais, mas ela organizada, né? Quando esse grupo, essa categoria se organiza politicamente, né, abala as estruturas. E era isso que Lélia Gonzalez, depois Angela Davis reforça, né, já naquele período. Então, eu já tratei de dois panos de fundo, ó. Veja, eu estou aqui paulatinamente trazendo à tona quais são as questões de fundo do documentário, né? Eu já tratei de um, que é a criação do MNU, agora Lélia Gonzalez, e eu quero trazer mais um, que é a questão da redemocratização, né? A gente estava em 1978, já está se encaminhando para o final da ditadura, né? Já começam as lutas pela redemocratização, né? Não é que eu não gosto muito de começa, como se as coisas estivessem, né, sempre começando, mas elas vão ganhando mais corpo, né? E aí é importante fazer uma crítica à historiografia a partir desse pano de fundo, porque quando a gente vai estudar esse período, e eu estou com uma aluna agora fazendo TCC, e que ela está tratando, né, da participação das mulheres nas lutas contra a ditadura civil-militar, e ela está se deparando com o problema de encontrar fontes, né, que tratem disso, da forma como ela quer abordar. Quando a gente vai tratar desse período, me dá a impressão de que foi um acontecimento que envolveu apenas pessoas brancas. A gente vai ler a respeito, né, dos clássicos da historiografia que tratam dessa questão, a gente percebe que os registros históricos tratam do acontecimento como se fosse um acontecimento que envolvesse apenas pessoas brancas dos dois lados, né? Ora, se só as pessoas brancas eram ativistas, a partir desses registros, né, da perspectiva apontada por esses registros, só as pessoas brancas eram ativistas? Só as pessoas brancas foram torturadas e assassinadas? Só as pessoas brancas eram lideranças? E os negros? Onde eles estavam nesse período? Cadê as pessoas negras? Não existiam durante a ditadura civil-militar? Porque quando a gente vai, né, analisar, a gente tem, o Herzog, o jornalista, né, Herzog, assim, os grandes expoentes que foram assassinados, que viraram símbolos, tá? Mas são pessoas brancas. E cadê os negros? Ora, eles não morreram durante a ditadura militar?
Eles também não foram torturados? Eles também não foram assassinados? Eles também não lutaram? Eles também não estavam na linha de frente? Bom, segundo esses registros históricos clássicos, parece que não, né? Então, é importante esse documentário, porque ele vai dizer, ué, cadê essas vozes? Cadê as vozes negras nesse período? Né? Onde estavam? Cadê as vozes negras? O racismo, ele é E, tão professor, estruturante, pode falar, pode falar. e é muito sobre isso, né, que você vinha trazendo também, trouxe anteriormente na sua fala, dessa questão das disputas de narrativa, né? Além da interseccionalidade, nos diferentes contextos, nas diferentes categorias que a gente vai tratar, tem também essa questão das disputas de narrativa, né, que a gente vê também que é um processo histórico, quando é de enfrentamento ou dos ditos vitoriosos, que a gente é acostumado, e até aqui no Brasil também, né, onde tudo, quase tudo, pelo menos, que a gente acaba consumindo, que é imposto, na verdade, também através da educação, quando a gente vai pensar, né, sempre um pensamento eurocentrista, é tudo muito eurocentrado, então vem muito disso também. E nesse contexto de ditadura militar, mesmo agora pegando o ganchinho do final, né, a senhora fala dessa questão mesmo do apagamento da comunidade preta, dessas vozes pretas, e também até dos próprios LGBTs, trazendo um outro recorte, né? Porque se a gente for pensar, é uma coisa também que não era muito discutida e que agora também tem se feito esse movimento de um resgate, onde a gente vai falar, onde muita gente desconhece, por exemplo, a questão da Operação Tarântula, que era uma operação que perseguia travestis no contexto da ditadura militar. E que, para essas travestis se defenderem, muitas vezes elas acabavam se cortando, andava com alguma navalha, por exemplo, e cortavam-se, porque já tinha o estigma do HIV/AIDS na época, então elas se cortavam e os policiais tinham medo de se aproximar por conta do estigma. Não quer dizer que elas viviam com HIV ou AIDS, mas elas acabaram criando essas Uma forma de tecnologias. resistir, isso. A estratégia. Então é muito isso, eu acabo linkando muito também, já tinha esse pensamento, né? E o quão que é importante a gente perceber isso, que esse apagamento, que também é um projeto, né? Justamente nessa tentativa mesmo de silenciar, né? De silenciar e de fazer perceber a importância do papel dessas pessoas, né? Na construção histórica do Brasil. Exatamente, né? E o Brasil se constrói historicamente exatamente apagando essas existências, né? De mulheres negras, de indígenas, né? De pessoas com deficiência, da comunidade LGBTQIAPN+, né? E tantos outros segmentos que vão ficando, né, subalternizados, que vão sendo subalternizados, né, ao longo desse processo histórico. Mas também existiram, né, muitas frentes de resistência, você citou uma delas, né, tantas outras existiram, e exatamente por essas frentes de resistência é que nós estamos aqui onde estamos hoje, né, podendo agora fazer essa live e discutir esses assuntos, podendo estar brigando por políticas públicas, podendo estar levando nossa voz, né, em diversos locais. Então, é importante, né, trazer à tona essa existência que foi apagada, né, ou silenciada, né, porque não nos apagaram, se tivessem nos apagado, nós não estaríamos aqui, né. Se tivessem conseguido apagar, né, essa existência, nós não estaríamos aqui hoje. Mas graças à resistência, né, tentaram nos apagar, tentaram nos silenciar, mas nós resistimos, estamos aqui, né? Nós somos fruto desses enfrentamentos. E aí é importante que esse registro histórico ele seja revisitado, né? Precisamos trazer à tona, né, essas identidades, né? Essas vozes que ficaram, né, escanteadas do registro, como se essas pessoas não existissem, né? Então, esse documentário,
Ele é sobre isso, sobre existir e trazer à tona essa existência, né? Sobre essas vozes que tentaram silenciar. E aí, é, uma outra coisa, né? Fazendo um link com o que eu estava falando antes, a gente percebe, né? A partir desse pano de fundo, né, da luta pela redemocratização e dessa invisibilização da presença negra, seja de homens e mulheres, mas antes também já havia, né, e a participação ativa da população negra, seja homens ou mulheres, em todos esses processos históricos de enfrentamento, são um fato. Eu estava olhando, por conta do meu projeto no Sertão, eu estava vendo o documentário da Greve Geral de 1917, né? E quando eu estava assistindo, né, eu fiquei bem atenta, e nós vemos lá pessoas negras na linha de frente, né, pegando o microfone e dando seu posicionamento, mas quando a gente lê a respeito desses fatos, né, a questão permanece como se fosse uma ação, né, lá da greve geral, encabeçada por imigrantes italianos, enfim, sempre pessoas brancas assumindo o protagonismo, como se as pessoas negras, né, estivessem em Marte, não existissem. Ora, se a gente vê nas fotos, né, no documentário, com vídeos da época, a gente vê as pessoas negras lá presentes. Mas quem são essas pessoas? Quais são seus nomes? Cadê suas vozes? Né? Por que essas pessoas não aparecem nesses registros? Por que esses ativistas, esses líderes não aparecem nesses registros? Né? Começam a aparecer agora porque há todo um movimento de resgate, né? De visibilização, né, de pertencimento, de afirmação, né, de toda essa movimentação que tem sido feita atualmente. Do contrário, né, permaneceriam, né, invisíveis. Então, esse documentário, Vozes Negras, a meu ver, né, ele nos faz esse convite, né, para refletir sobre essas existências e sobre o resgate dessas vozes, mas não um resgate de vozes negras como algo a ser contemplado, mas sim como um legado que deve ser continuado, né, de forma ativa, de vozes que não puderam ser caladas no passado e não devem ser caladas no presente. E que devem dar continuidade a essas lutas. Então, essas vozes negras, né, que, que rompem esse silêncio imposto, são vozes, né, inicialmente as vozes masculinas, né, mas as mulheres percebendo que suas pautas não estavam presentes naquela movimentação, né, naquelas frentes de resistência, elas resolveram se organizar, né, e trazer à tona suas bandeiras, né, suas pautas específicas. Então, esse documentário nos traz essa reflexão. Eu estava aqui também pensando muito nisso, né? É uma questão que você já pontuou na sua fala, e uma fala muito boa, inclusive, parabéns, muito obrigado pela contribuição, já adiantando os agradecimentos. Quando você fala nessa questão da tomada de consciência enquanto pessoa preta, né? Porque o documentário ele fala disso, e é uma das coisas que me chama muita atenção também, como você citou, a fala da Jurema e da Edna.
no sentido de que a Jurema, né, dizendo, não tem racismo no Brasil, vocês estão tentando trazer uma coisa de fora dos Estados Unidos, e a Edna quando tem medo de outros estudantes que são pretos, né? Qual que foi a chave para elas, né, ali, para a Jurema a gente sabe que foi quando ela começou a acompanhar a Lélia Gonzalez, talvez tenham outros acontecimentos também, e a Ellen nessa situação também. E aí, eu fiquei pensando, né, sobre essa questão da importância e acabei fazendo um paralelozinho, né, porque tem uma fala da Simone, Beauvoir que ela fala, né, que não se nasce mulher, torna-se mulher. E aí eu estava pensando nisso enquanto no contexto de pessoas pretas, né, que sim, nascem pretos, mas aí você falou, né, também a importância da tomada de consciência, né, o porquê, se existe o racismo, é ainda mais importante que se tenha essa consciência, mas o que dificulta, né, ainda nos dias atuais. E depois de tudo que a gente conversou aqui, eu fiquei pensando também que essa questão, a falta de representatividade ou a representatividade que impõe a esse grupo, né, é também uma das dificuldades, acredito eu, e aí eu trago aqui também, né, gostaria de ouvir sua opinião sobre, para que muitas pessoas se identifiquem enquanto pessoas negras, né, porque às vezes o retrato que é traçado historicamente e na mídia, enfim, em diversos veículos, às vezes beira isso, né, a reforços, na verdade, de estereótipos e negativos. Exatamente, né? É, essa tomada de posição, né? Essa autoafirmação, ela é necessária, inclusive, para combater esses estereótipos, né? Muitas vezes nós internalizamos essa falsa ideia, essa falsa representação social sobre o que nós somos. E nós acabamos corroborando o pacto da branquitude, né? No sentido de que a gente reproduz e reforça essa ideia de que nós somos corpos, né, descartáveis. Nós somos os corpos que podem ser usados como bucha de canhão nas guerras. Nós somos os corpos que podem ser dizimados pelo feminicídio. Nós somos os corpos que podem ser assassinados pelas balas endereçadas, ditas balas perdidas, né? Então, nós acabamos internalizando, né, essa falsa ideia, essa falsa representação do que nós somos. Então, essa tomada de consciência, né, sobre o que nós somos de fato, sobre qual é a nossa ancestralidade, qual é o nosso legado, qual é a nossa cultura, qual é o nosso lugar, qual é a nossa referência, é fundamental para que a gente sobreviva, inclusive, né? Porque só sobrevive aquele que sabe quem é. Quando você sabe quem você é, você pode viver 100 anos. Mas se você não sabe quem você não cumpriu sua função social, né? Você existiu apenas reproduzindo aquilo que programaram para você. Você não existiu de fato. Foi uma falsa existência, né? Então, você só assume sua função social quando você sabe quem você é, né? E para saber quem você é importante saber sua história. É importante afirmar essa história. E afirmar com orgulho, né? Porque nossa história é linda. E nesse sentido, aí eu vou trazer também Lélia Gonzalez, né? Que é importante, quando ela dizia que é importante atuar também nas suas frentes cotidianas, né? Não basta você ter um discurso lindo, arrumado, né? Se no seu local de trabalho você se cala diante de situações de racismo, diante de situações de opressão, diante de situações de abuso, de violação de direitos, né? Se é o local onde você passa a maior parte do seu tempo e você se cala, né? O que você está fazendo, né? Não adianta discursar, não adianta vir com argumentos bonitos,
se você não vai para o enfrentamento desde o seu local de trabalho? E aí era algo que ela defendia, né? O ativismo social já acontece em seu local de trabalho. O ativismo social já acontece nas suas frentes de existência. Onde é que você existe? Numa família. Seu ativismo social já acontece, já deve acontecer ali. Onde mais você existe? No local de trabalho, né? Nos seus grupos sociais. Não basta você usar, porque agora é moda, né? Fazer reels para o Instagram, né? Shorts para o YouTube, enfim, né? Esses vídeos aí, essa linguagem da moda que eu nem consigo acompanhar tudo, né? Eu tento acompanhar, mas eu não dou conta. Então, muito, é muito bonito para foto, para o vídeo, né? Um discurso arrumado. Mas se no cotidiano você não vai para o enfrentamento, de que adiantou, né? Para que serviu tudo isso, né? Então eu reforço, eu corroboro o que era dito por Lélia Gonzalez, né? Nós precisamos partir para o enfrentamento em todos os espaços. Eu, professora Mônica, mulher negra, estou na academia, é lá que eu devo combater, né? Agora, recentemente, né? Quer dizer, recentemente já tem mais de um ano, que o mundo denuncia o genocídio, né, de Israel contra o povo palestino, né, praticado por Israel. Eu também, tenho feito essa denúncia no meu Instagram, nas minhas redes, em todos os espaços. Mas e o povo do Sudão, lá na África, que está passando por um genocídio, por um conflito bélico muito anterior a esse, né? Então, a gente só se comove quando são corpos brancos, né? Então, a gente só se comove quando foi o Holocausto judeu, povo palestino. Então, as pessoas, não estou dizendo que há uma hierarquia, né? Vida é vida em qualquer lugar. Mas por que a gente também não faz, né, postagens denunciando o que está acontecendo na região do Sahel, lá em África? Por que a gente não denuncia o que está acontecendo no Sudão, em Mali? Por que a gente não denuncia o que está acontecendo no Níger e em tantos outros países onde a população negra está sendo dizimada, né? Enfim, se o meu espaço, né, enquanto mulher negra, é na academia, é lá que eu devo combater. Se o meu espaço é em outro local, é lá que eu devo combater, né? E ajudar que outras pessoas se enxerguem como são, né? E assumam sua identidade, né? Se afirmem como pessoas negras. E isso é fundamental, a meu ver. Professora, muito obrigado mais uma vez pela fala. Tem uma questão, a gente aqui tem quase uma hora de live Nossa, e eu passou que eu nem vi. a conversa estava tão boa também, está, na verdade, e eu queria fazer uma pergunta para você também, caso você queira, além de responder essa pergunta, também incrementar mais alguma coisa, a gente dá prosseguimento, ou a gente pode encerrar com ela também. Aí você decide, tudo bem? Tá certo. Eu queria saber, porque você também tem o projeto, né, junto ao Geni, de cinema, o Cine Itinerante, aí no Sertão. E que a gente começou, né, falou um pouquinho sobre ele no começo da live. E aí eu queria saber para você, assim, o que levou você o porquê, né, de escolher o Cine Itinerante como um projeto, um dos que você atua, e qual a importância do uso dessa ferramenta, né, do cinema para promover esses debates aí com os seus estudantes, né? E você também como uma formadora de futuros educadores, né? Então acho que isso traz um peso a mais e, e uma curiosidade a mais para mim, né? Tipo, poxa, por que que a professora escolheu essa ferramenta? E qual que é a importância, né? Como você enxerga, quais lugares ela pode atingir e, sobretudo, na formação desses futuros profissionais. Ah, sim, ótima pergunta. Veja,
No nosso caso, não é itinerante, tá? No caso do sertão, não é itinerante como o seu. Ele acontece só lá mesmo, no Campo Sertão. A gente até gostaria de dar outros formatos para ele, né? Já vai entrar no seu terceiro ano de existência, esse projeto Cine Debate Geni. E nós optamos por essa linguagem, né? A linguagem da arte, a linguagem do cinema, a filmografia, por vários motivos, né? Vou destacar aqui alguns. Primeiro, nós somos um grupo de estudos e pesquisa, né, sobre gênero, igualdade e reprodução social. Então, tudo que os meus orientandos leem no grupo de pesquisa, de estudo e pesquisa, e nós debatemos, nós levamos lá para o Cine Debate, né? Então, a gente pega um filme que tenha relação com o que a gente esteja lendo, né? E, e levamos esse debate para lá, né? Uma forma de socializar o que a gente está discutindo no interior do grupo, né? Para que essa discussão não fique restrita só a nós, mas que ela possa ser ampliada, né? Que ela possa alcançar outros públicos. E o Cine Debate ele é aberto não apenas para a comunidade acadêmica, mas para a comunidade em geral, né? Então, para que a gente possa tanto socializar o que a gente vem fazendo, mas também para que os meus orientandos, eles possam aprofundar, né, a partir de outros olhares, né, porque o debate ele é aberto, então o público participa com questões, com considerações, e aí eles retroalimentam o nosso debate, né, a gente leva questões para eles e eles devolvem com outras questões. E aí a gente faz essa discussão, né, também em função disso. Um outro motivo é que eu entendo que essa linguagem do audiovisual, ela é fundamental. A gente deveria usar muito mais essa ferramenta, a gente usa muito pouco, porque ela consegue chegar em lugares que outras linguagens não dão conta, porque ela envolve elementos, né, subjetivos, a emoção, a ludicidade, ela dialoga, né, com muitos aspectos que a linguagem acadêmica não dá conta, né? Nós não estamos trocando uma linguagem por outra, nós estamos ampliando, né, as linguagens que nós utilizamos. Então, nesse sentido, um dos objetivos, um dos interesses, né, por esse projeto se deu nessa perspectiva, né, de levar a discussão por meio de outras linguagens. E um outro, né, eu vou ficar só nesses três, eu disse que são vários de fato, e são, mas eu vou ficar hoje só nesses três motivos, né, essas três linguagem para tratar de temas sensíveis ao público, né? Que às vezes, na sala de aula ou em um debate, a gente não dá conta, né? Tipo, nós discutimos temas como aborto, nós discutimos temas como a violência doméstica, nós discutimos temas como gentrificação e tantos outros, a partir de uma linguagem que consegue acionar, né, mecanismos de envolvimento da subjetividade, né? Eu lembro como hoje que no nosso primeiro Cine Debate nós escutamos tantos depoimentos interessantes de pessoas que se reconheceram naquelas histórias, né, dos filmes e documentários, que se viram naquelas cenas e nos narraram suas histórias de vida, né? Então, no espaço de um debate, nem sempre as pessoas têm essa oportunidade de dar seu depoimento, né? E a pessoa falou
usou a fala por um bom tempo. E foi meio que um momento em que ela pôde descarregar, né, tudo aquilo que estava preso, né, toda aquela energia presa há muito tempo, né, de tantas dores guardadas. Então, isso é fundamental. Por isso que a gente resolveu, né, a gente fez o primeiro ano, o segundo ano, vai para o terceiro ano, e assim, tem sido momentos de discussões muito boas. E é isso. Obrigado, professora. Eu que Bom, agradeço. a gente já está aqui fechando quase uma hora de live. Eu acho que a gente teve um ótimo momento, na verdade, muito proveitoso. E eu gostaria de saber se você quer incrementar mais alguma coisa, ou se a gente para por aqui, por esse momento, no caso. Não, a gente pode parar por aqui. Eu só gostaria, né, de fazer umas considerações finais, né, como é de praxe. Eu gostaria de, inicialmente, agradecer, né, e depois você vai gravar, salvar esse vídeo, manda para mim, tá? Tá salvo, vai para o YouTube. Ótimo, manda o link para mim. Então, eu quero finalizar, né, dizendo que o Vozes Negras é esse convite a seguir o legado, né, que nos foi deixado por quem nos antecedeu, tanto com sangue, suor e lágrimas, mas também com muita doçura e muita crença na força da mulher. E que a gente consiga dar continuidade, né, porque queremos ocupar os lugares sociais que geralmente têm sido não têm sido destinados a nós, né, por essa sociedade desigual. Nós queremos ocupar os espaços da ciência e tecnologia, a academia, nós queremos ocupar a economia, a política, né, as esferas de poder, na verdade, todas as esferas sociais. E aí eu penso que tanto o meu projeto quanto esse projeto, né, que o Pedro tá trazendo para nós, são ferramentas importantes para que a gente dê continuidade a esse legado. E é isso, obrigado. Ah, muito obrigado, de verdade. Nossa, foi uma live muito boa. Muitíssimo obrigado mesmo por ter aceitado o convite, contribuído com o enriquecimento do projeto, né? E que ele continue nessa leva cada vez mais e mais. E que aconteçam mais colaborações também, né? Entre o seu projeto e o projeto da BBC. Seja comigo ainda como representante ou com outro alagoana, aí que toque esses projetos para frente e que a gente continue construindo cada vez mais esses momentos, né? Porque como você bem falou, enquanto você respondia das motivações pelas quais escolheu o audiovisual, né, como essa ferramenta mobilizadora, é muito isso. Eu concordo com tudo que você colocou e apesar de subjetivo, né, mas também tem esses pontos em comum. E é isso, a experiência que foi estar com o cinema em movimento e proporcionar, né, esses momentos de exibição e, sobretudo, na hora dos debates, onde as pessoas realmente ali desabafavam, traziam suas histórias e também, sobretudo, quando você via que o pensamento daquela pessoa estava mudando, às vezes ela tinha um pensamento como é? Agora não tá vendo a palavra, mas enfim, sei lá, que seguia um estereótipo, que era um preconceito, e a partir daquilo ela também já teve uma visão totalmente diferente. É muito gostoso. Então, mais uma vez, obrigado. Tá certo, novamente eu agradeço, viu? Estou à disposição e vamos para mais parcerias. Com certeza. Tchau, professora. Beijo. Boa noite. Muito obrigado por estar aqui nos acompanhando e até breve. Isso, tchau. Tenha um bom fim de ano, tá? Ah, para você também. Boas festas, gente.